Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Victor Zanolato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o EducaHQcast, um podcast que fala sobre educação, quadrinhos e é um trava-língua, três coisas maravilhosas. Como vocês bem sabem, né, nesse podcast aqui, eu trago professores, educadores e agentes culturais para a gente conversar um pouquinho sobre quadrinhos e educação, né, de diferentes instâncias. E hoje aqui tenho mais um convidado queridíssimo meu, o Fábio Paiva. Fábio, se apresenta aí um pouquinho aí pra galera, falar onde você mora, o que você estuda, né, qual a sua área de atuação, as coisas que você gosta, enfim, agora aí a fala é com você. Valeu, Vitor. Boa noite, ou bom dia, né? Boa tarde, não sei a hora que o pessoal está ouvindo aí, mas enfim, olá para todo mundo. Obrigado pelo convite, cara. Estou à disposição aí, você sabe. Parabéns pelo seu trabalho, digo de cara, parabéns aí pela iniciativa. Eu sou natural de Piracicaba, uma cidade do interior de São Paulo. Morei lá por muito tempo e de lá eu fiz a minha graduação em Geografia na Unesp, que é em Rio Claro, uma cidade bem próxima, tudo do interior de São Paulo. Mas hoje eu moro em Recife, vim para cá para estudar também. Fiz aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, meu mestrado, meu doutorado. Depois eu fiquei um tempo atuando aqui em pesquisas e tudo mais. E hoje eu sou professor na Universidade Federal de Pernambuco. E, entre outras coisas, eu também trabalho com um projeto que busca aproximar os quadrinhos da educação, né? Não só academicamente, mas também academicamente. Faço pesquisas ainda, tem um pessoal que eu ajudo também nas pesquisas, e a ideia de produção também de quadrinhos que possam ser usados para a educação, né? Eu acho que é nesse bolo aí que eu tô nesse momento, Vitor, que eu acho que foi quando a gente se conheceu, né? Nessa pegada que a gente se conheceu, né? Os dois fazendo coisas parecidas aí para quadrinhos de educação. Exatamente, exatamente. Pô, meu, e também, né, a admiração que você tem por mim é a mesma que eu tenho por você, porque eu acho que esse trabalho em faculdade, utilizando o quadrinho, né, como um instrumento e até para se fomentar mais, né, sobre a linguagem é extremamente importante também, né? Porque a gente pensa muito quadrinho no ensino fundamental, no ensino médio, né, mas na faculdade ele também tem um grande potencial. Que, inclusive, né, eu sou roteirista de quadrinhos e eu tenho que pesquisar muita coisa, fazer muitas leituras, né, ouvir música e para várias áreas diferentes para a produção de um quadrinho, né? E isso acho que é muito potente em diversas áreas do conhecimento. E como eu falei, né, tem muitas. A gente agora tá, né, nesse papel de ser um educador que se utiliza da linguagem do quadrinho como um instrumento pedagógico e gostaria de saber se você, né, enquanto aluno, seja no ensino fundamental, no médio, na faculdade, se você já teve alguma experiência assim com um professor seu, né? Porque eu acho interessante a gente olhar um pouco do como nós trabalhamos com quadrinhos, mas também pensar como isso tem sido trabalhado durante o tempo. Você teve alguma experiência assim que você lembre, alguma marcante? Cara, teve. Mas, Vitor, isso é sacanagem, cara, porque as minhas experiências no ensino fundamental e médio já faz muito tempo, mas teve. É porque assim, cara, eu fui alfabetizado na metade dos anos 80. Então, vê só, faz até Uhum. 1980 do século passado, né? Século 20. É, e aí, assim, eu me lembro de Turma da Mônica na escola, cara. E engraçado porque eu me lembro de um quadrinho da Turma da Mônica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um quadrinho Uhum. sobre o ECA, que foi distribuído, né, na escola para discussão. Para discussão não, né? Foi distribuído na escola. Eu me lembro desse quadrinho, mas eu não me lembro da discussão. Era isso que eu queria dizer, assim. Eu me lembro do quadrinho estar presente, eu criança ali com 7, 8 anos, de receber o quadrinho, mas ficou por aquilo mesmo, assim, ó, vocês vão receber um quadrinho aí, e a gente já ficou feliz pra caramba, porque ia ganhar um gibi de graça, né? E levar pra Uhum. casa, pô, já fiquei feliz. Mas não teve nenhum trabalho, não teve nada, foi só receber.
Mas estava na escola, né? Já era uma iniciativa, já era alguma coisa. Eu depois vou ter outras experiências com quadrinho, mas daí sim, já com livro didático de um professor ou outro e trabalhava alguma tirinha, né? Porque livro didático sempre teve, né, cara? Um ou Uhum, outro quadrinho, uma outra tirinha dentro do livro. Então, apesar de ser um trabalho com quadrinho, não era bem um trabalho, né, pensado pelo professor, né, feito para usar o quadrinho. Chegava ali em algum exercício, né, ou algum capítulo do livro que tivesse uma tirinha, o professor acabava usando. Aí eu lembro disso, de rolar com o professor de português, geografia, de usar a tirinha dentro do livro didático. hum, Eram mais essas experiências, cara. sim. No fim das contas, a escola não parecia um ambiente muito aberto assim para quadrinho na época que eu estudava, não. Legal essa pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso, né, cara? Vou pensar agora que realmente eu, como estudante, usei muito pouco quadrinho na educação. Mas tinha, né? Tinha quadrinho. Não era um Tinha. negócio proibido, né? Há um tempo, até uma época um pouco anterior à minha, apesar, né, de fazer muito tempo isso que eu tô contando, ainda antes disso tinha um tabu, né, de ser proibido e tal, mas não era proibido não, rolava, mas muito timidamente, muito discretamente. Sim, até isso que você trouxe é bem importante, né? Já pensando em práticas educativas com quadrinho, você fazer uma leitura e ter uma discussão depois, né? O mesmo vale para um Exatamente. filme ou para uma exposição de arte que levar a turma, né? De sentar depois e conversar sobre isso, porque senão fica uma coisa muito. Legal, é uma leitura que você vai fazer, sabe? É verdade. E realmente essa questão da tirinha é por causa desse contexto crítico, né? Que principalmente Laerte, G e muitos outros e outras quadrinistas, né? Eles têm essa ideia, né? E essa discussão sobre política e sociedade. E isso é muito inserido realmente, né? No contexto de muitas matérias, principalmente as matérias de humanas, né? É verdade. Interessante, né? E beleza, você teve essas suas experiências, né? Mas na época você era um leitor de quadrinho, assim, você lia. Quando que você começou a ler? Massa, cara. Só para comentar também, Vitor, essa história do quadrinho que foi entregue e não teve nenhum trabalho, né? Você tem toda a razão, né? Hoje em dia a gente recomenda para os professores, né, que eles façam. Eu acho que até os professores já estão mais inteirados nisso, de não só com quadrinhos, né? De sempre ter uma discussão depois. Mas eu acho que essa é uma das coisas piores que acontece quando se vai trabalhar de maneira vazia com quadrinhos, porque vez ou outra eu recebo algum depoimento de professor que até tentou, teve a boa vontade de trabalhar com quadrinho, mas sem seguir alguns passos mais básicos, levou os quadrinhos em sala de aula e deixou os meninos assim, como se fosse um horário livre para leitura. O que já é um Uhum. negócio legal, né, cara? Porque os meninos vão adorar e tudo mais. Só que para a prática docente mesmo, fica um negócio muito solto, porque os meninos vão associar aquela prática a um tempo livre, realmente, a um horário só de brincadeira. E quando o professor quiser usar de maneira mais séria, ele pode até ter dificuldades, né? Os meninos não vão levar a sério porque era hora de, entre aspas, ali matar o tempo, né? E aí essa realmente é uma dificuldade. Apesar que nessa história que eu contei não teve nem isso. Foi assim, entregou e cada um leva para casa. A gente só leu, acabou lendo em casa mesmo. Não rolou a leitura, nem a leitura na escola. Eu me lembro de ter rolado esse da Turma da Mônica quando eu era menor. E é importante também, né, essa questão da leitura, até para fazer uma leitura crítica, né, conversar sobre a história e não sei, né, acho que É, a gente vive por exemplo, numa sociedade que assiste, lê muita coisa e não para refletir muito sobre isso, né? Eu acho que nesse momento dentro da escola acaba sendo um espaço muito
bom, né, para se refletir e fazer paralelos, né, porque muitas pessoas não pensam no quanto essas histórias carregam de paralelos com várias áreas diferentes, né? É mesmo. Inclusive, tenho que pesquisar aí bastante coisa, né? Eu faço vídeos de falando das áreas do conhecimento e de quadrinho, aí é uma loucura, porque realmente tem quadrinho de quase tudo. Isso é Né? legal. Até de matemática eu descobri que tinha. E eu falei, meu, como é que eu vou fazer esse vídeo de matemática? Tanto que quem acompanha aqui, quem me acompanha sabe o meu sofrimento para pensar nesse roteiro de vídeos. Mas enfim. Você tinha perguntado da leitura, né? Nessa época, na escola, eu já lia quadrinhos, cara. Quadrinhos infantis. E eu gostava muito dos quadrinhos. Eu não lia muito Turma da Mônica, não. Eu gostava mais dos quadrinhos que nessa época tinha, que era dos Trapalhões, cara. Pra mim, o quadrinho que eu gostava quando eu era criança era dos Trapalhões. Mas nessa época era muito doido, porque tinha quadrinho dos Trapalhões, do Gugu, do Faustão, do Leandro Uhum. Leonardo. Eu lembro de ler quadrinho do Leandro Leonardo como personagem infantil, personagens, né, infantis. Aí tinha muito quadrinho, o que é outra informação muito interessante, né, cara? A gente também não discute muito isso, que ali pelo menos a metade da década de 80 até a metade da década de 90, teve uma produção gigante de quadrinhos, né? Inclusive com essas celebridades, porque tinha o quadrinho da Xuxa, como eu disse, né? Tinha do Gugu, tinha do Sérgio Uhum. Malandro, tinha quadrinho do Faustão, pô. Tinha quadrinho de muita coisa. E eram histórias em quadrinhos, se eu não me engano, saía pela editora Globo Uhum. e, e tava ali na banca junto, né, com o Maurício de Souza. Isso era muito legal. Aí, nessa época, né, eu lia isso. Eu fui começar a ler quadrinhos de super-heróis já um pouco mais, já assim, pré-adolescente, 12, 13 anos. Lia bem esporadicamente. Eu gostava muito do Hulk, me identifiquei muito com o Hulk, adorava. E depois, só já perto de adulta, que eu comecei a ler o Batman. E comecei a ler mais os quadrinhos da DC e tal. Aí até durante a faculdade eu li ainda muito quadrinho, mas já esses quadrinhos, já começava a buscar os quadrinhos mais independentes, europeus, e também continuava lendo os quadrinhos de herói da DC. Ah, que bacana. E qual que foi a sua primeira experiência com quadrinhos na educação, né? Agora de uma forma atuante, gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi essa primeira experiência, com que público que você trabalhou e algum dos resultados. Legal, cara, a gente trabalhou, na verdade eu falo a gente porque na época eu trabalhava numa escola em que rolava isso, de montar projetos junto, de professores. Uhum. Acabou que a gente conseguiu montar uma gibiteca nessa escola. Porque, na verdade, eu terminei a faculdade de geografia em 2005. Já faz bastante tempo também, né? Mas foi em 2005. E, cara, eu comecei a dar aula já em 2005. Eu me formei no começo do ano e já comecei a dar aula no mesmo ano. Aí eu lembro de ter tentado, sabe, trabalhar com quadrinhos, mas eu não fazia ideia de como fazer, e na verdade eu não sabia que tinha alguém que trabalhasse, eu não sabia mesmo, sabe? Eu ainda não Uhum. tinha visto nenhuma publicação, nada disso. Mas em 2006, eu percebi que vários estudantes gostavam de ler, e rolava uma coisa na escola. Eu tinha um pouco de trauma, né, da escola, da época que eu era estudante, porque os professores passavam leitura obrigatória para a gente fazer nas férias, né? Então a gente tinha que voltar das férias com resenha de livro, né, com resumo de livro. Ou no primeiro dia de aula, o professor ou a professora davam uma prova sobre o livro que tinha que ser lido durante as férias. E aí rolava, na verdade, uma aversão muito grande à leitura, cara. Eu me lembro de, em várias situações, não ler o livro. O livro ficou lá parado as férias todas e eu não peguei para ler. Não, eu gostava de ler, mas eu não curtia, sabe? Não, Uhum. assim, naquela perspectiva de, eu não quero ler porque esse livro não é legal. A professora indicou o mesmo livro para a sala toda.
Então, assim, não. Aí, mesmo eu sendo professor de geografia, eu ficava pensando nessa situação. Pô, eu vou tentar trabalhar quadrinhos aqui com a molecada, eu vou criar a mesma coisa que eu criei, a mesma coisa que os professores criaram para mim, sabe? Esse trauma de, pô, o professor tá me obrigando a ler esse gibi, então eu, a partir de agora, não quero ler, né? Eu fiquei pensando É, nisso, pô, vou criar um problema ao invés de ajudar. Eu não sabia, cara, como fazer mesmo. é que e tudo de obrigatório acaba se tornando um pouco mais amargo, né? E, Né? Ainda mais nas férias, né, cara? né? Mas É verdade. É, pronto, aí nessa pegada eu comecei a conversar com os estudantes, quem lia, quem não lia, o que eles gostavam, e comecei a perceber que alguns gostavam, outros não. Daí surgiu a ideia de fazer uma gibiteca. Também não sabia que tinha gibiteca em outros lugares, em outras escolas. Realmente não tinha essa troca de informações. Eu sei que em 2006 a gente montou a Gibiteca. O colégio chamava-se COPEP, chama ainda, eu acho que o colégio ainda existe. COPEP, que é Cooperativa Educacional de Piracicaba, lá da minha cidade. uhum, E a gente montou. Aí qual era o lance? A escola, ela dava uma grana mensalmente, uma grana que era, acho que na época era R$ 50. Hoje seria um pouco mais, né? R$ 50 por conta da inflação e tal, mas ainda sim, sim. era pouco dinheiro para gibi. Mas o que a gente fazia? A gente deixava um formulário, né, um papel assim, para os meninos anotarem quais gibis eles gostariam de ler, quais gibis gostariam de ser comprados para ficar disponível na biblioteca. A gente então deixou um canto da biblioteca assim, só para os gibis. E os gibis começaram a sair da biblioteca igual os livros, assim, tinha um número de registro, né? Uhum. Eles reservavam, ficavam uma semana e tudo mais. Só que rolou dessa maneira a princípio. Então, assim, começou a ter na escola gibi dos que eles queriam. Então rolava pedido para comprar mangá, para comprar gibi de super-herói, para comprar gibi, às vezes alguns que eu nem conseguia encontrar. Então a escola, ela dava um dinheiro para mensalmente eu comprar o que desse, o que fosse possível, e a gente ia alimentando isso, porque os meninos iam lendo os gibis mensais ou quinzenais que eram comprados. Daí que rolou depois dos professores começarem a usar esses quadrinhos em sala de aula, porque perceberam que os meninos estavam lendo. Uhum. Os meninos e meninas da escola estavam frequentando a biblioteca e pegando os quadrinhos, e estavam querendo ler quadrinhos. Eu me lembro até de uma professora de matemática, eu acho que ela nem usou quadrinho, ela só falou para perturbar mesmo. Mas na época ela falou assim: esses meninos só querem ler quadrinhos agora, só querem ler gibi, né? Não falou quadrinho. Esses meninos só querem ler gibi agora. Se a gente indicar um livro, eles não vão querer, porque agora eles só querem ler gibi da biblioteca. Aí eu lembro de falar para ela, professor, então vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar em sala de aula, um quadrinho que eles estão querendo ler e tal. Não trabalhou nada, ela só queria perturbar. Mas, mas foi legal. Então essa foi, cara, a primeira experiência. Daí que eu descobri com esse lance, trabalhando outros professores, eu descobri que tinha mais gente trabalhando com isso, que já existia, que tinham iniciativas de gibitecas em outros lugares, que tinham iniciativas de uso de quadrinhos na educação de uma maneira organizada, pesquisas. Eu só comecei a Uhum. descobrir depois de ter feito assim na doida, sem saber nada mesmo. O que acabou sendo legal, porque eu já tinha uma experiência prática e fui procurar depois as questões teóricas que, né, acabou que eu tô aqui por conta delas, né? Eu cheguei até desenvolver um tanto de caminho por conta dessas questões que vieram depois. Sim, sim. E essa questão da gibiteca dentro da escola é muito importante, né? Não, pensando também, né? Porque não sei se você teve práticas de se criar um quadrinho, né? Através da matéria, em algum momento.
mas que para você fazer isso, né, para você se utilizar de quadrinho como instrumento pedagógico, é muito importante que os alunos eles tenham acesso a esse material, né? E ter uma gibiteca dentro da escola é tudo para isso. É verdade. Por conta até da própria narrativa, né? Você vai querer, vamos criar um quadrinho sobre, né, da área de história, da Revolução Francesa, que eu tava conversando no último podcast que eu gravei. Que Ah, massa. legal. Mas, mas como é que funciona um quadrinho? Tem os quadros, tem os balões, mas é só isso? Não, a gente sabe que não é só isso, né? E muito desses aprendizados, eles acabam surgindo através da leitura. E a gente sabe que em determinados lugares que a gente vai trabalhar, os alunos não têm a mesma condição financeira para comprar um quadrinho, né? Até porque hoje quadrinho está se tornando uma coisa muito cara, né? É verdade, cara, Tá, é tá verdade. diferente de uma época atrás, né? Que a gente tinha, por exemplo, que você falou, né? Turma da Mônica, que ainda continua sendo um barato, né? Mas enfim, tinha uma variedade de quadrinhos, até a Marvel que saía naqueles formatinhos de abril sempre foi uma coisa muito acessível. E agora com essas dificuldades de se ter o material por questões econômicas, né, financeiras, acaba sendo muito bom você ter esse espaço dentro da escola, porque daí dá para levar os alunos, né? Leva os quadrinhos, lê, cada um fala um pouco, faz uma resenha, né? Discutindo sobre alguma questão da área do conhecimento. Por exemplo, eu peguei esse quadrinho aqui de Marvel. O que será que dá para intercalar com biologia? Será que tem alguma coisa de biologia aqui nesse quadrinho? Enfim, dá para ir pensando, né, em algumas práticas. É E, verdade. e depois desse momento, né, da gibiteca, da construção, e que você teve essa constatação e você partiu para o lado do estudo da teoria, né, da educação com quadrinhos. E a gente tem, né, aqui no Brasil mesmo, uma quantidade expressiva de pessoas que discutem o tema. Isso acabou te influenciando nas práticas futuras que você acabou tendo dentro da educação usando o quadrinho? Bastante, cara, bastante. Tanto é que descobri aquele livro do Valdomiro Vergueiro, que é o Como Usar Quadrinhos em Sala de Aula, né? Acho que é isso. Uhum. Como usar quadrinhos na sala de aula ou na escola. Não me lembro exatamente, mas é um livro que era dessa época, 2006, era fresquinho, tinha acabado de lançar. Eu achei genial e sacando ali o que tinha, eu comecei a compartilhar com os professores também. Tem um capítulo desse livro que é Alfabetização de Quadrinhos, e de certa maneira diz, olha, você precisa saber minimamente essas coisas para poder aplicar com outras pessoas, né? E aí, cara, a escola, a meu pedido, né, a coordenadora tirou cópia para os professores desse capítulo, professores, para vocês conhecerem mais. Então a escola acabou fazendo uma mobilização e foi muito legal. Isso que você falou dos alunos criarem quadrinhos, depois rolou, sem dúvida. Começaram a rolar várias coisas, até dos próprios estudantes, cara, trazerem algumas demandas, porque como eles começaram a ler com certa frequência, às vezes aparecia algum assunto na aula que eles diziam, no gibi que eu tô lendo, né, fala sobre algo desse tipo, aparece, tem um personagem lá, então eles começaram a trazer os quadrinhos espontaneamente, isso foi muito legal. E também, nessa pegada dos professores se envolverem, a Gibiteca começou a ter um acervo para os professores. Então, mesmo esse livro que eu citei, do Valdomiro Vergueiro, mais outros quadrinhos, digamos assim, adultos. Eu lembro da gente comprar Maus, né, que não é necessariamente um quadrinho que você trabalha com o ensino fundamental, né, talvez com o ensino médio, mas não sei nem se é a Uhum. história inteira, né, talvez pegando um trecho ou outro, mas nós compramos esse quadrinho para que os professores pudessem ler. Então, ficava assim, o professor podia levar para casa, né, o aluguel do livro para poder conhecer um pouco mais de quadrinhos, conhecer um pouco mais sobre o que era possível de ser feito ali com aquelas HQs. Justamente para criar, né, cara, um ambiente. Então essas coisas foram desenvolvendo. Aí o contato com essas coisas foi me dando, na verdade, o desejo de fazer a pós-graduação. Eu até procurei alguma pós-graduação que contemplasse quadrinhos,
pós-graduação que eu digo lato sensu, né? Essas especializações, né? Aí eu procurei, mas não encontrei. Encontrei na comunicação, tinha uma ou outra que quadrinho era uma disciplina, mas não era nada muito significativo. Daí que eu descobri que tinha gente estudando quadrinhos, aplicando a várias coisas, né, cara? Várias áreas. Também na educação. E aí, pronto, aí eu fui tentar a seleção do mestrado para poder pesquisar quadrinhos dentro da educação, usando, na verdade, esse desejo. Aí eu era leitor ali, misturado com professor, para misturar, para tentar contemplar essas coisas todas. Acabou dando certo, cara. Eu fiz a seleção do mestrado e o meu projeto foi aprovado pesquisando quadrinhos. O que é bem interessante, sabe, Vitor? Porque você até mencionou, cara, vê que curioso, eu estava conversando sobre isso há pouco tempo com um professor amigo aqui, professor Arnaldo, que é aqui da Universidade Federal de Pernambuco também, e que orienta vários estudantes do curso de História que usam quadrinhos nos TCCs e tal. Aí ele tem me chamado para participar das bancas. E a gente participou de uma banca recente. A estudante fez um trabalho muito legal, cara. O trabalho dela ficou muito bacana mesmo. Mas em determinado momento ela citava, veja, isso há alguns meses atrás, ela citava assim, existem poucas pesquisas sobre quadrinho. Ela colocava essa informação, que tinha pouco. Que aí eu precisei corrigir, porque você acabou de dizer, né? E tem muita gente pesquisando. Só que isso é de agora, né, cara? Eu tenho a impressão que foi um fenômeno. Porque um fenômeno recente. Porque quando eu comecei a pesquisar em 2016, eu tive dificuldade de encontrar material. Talvez até a gente não tivesse as redes que foram se formando de lá para cá, né? Hoje, o próprio evento lá das Jornadas Internacionais de Quadrinhos, né? Que é sensacional, da USP, ele é uma rede, porque você tem agora o grupo do Facebook, você tem as pessoas trocando informações por e-mail, tem os contatos. Em 2006, eu acho que nem Facebook tinha ainda, né? 2006, 2000 Eu comecei a fazer um mestrado em 2009. Eu lembro que o Facebook acho que estava chegando aqui no Brasil, qualquer coisa do tipo. Sim, 2006, se no máximo tinha, devia ter um Orkut, né? Orkut, né? É verdade. Isso. É verdade, é possível. Então é isso, né? Não tinham as mesmas redes e etc. Então era um pouco mais complicado. Eu tive essa impressão de ser muito complicado quando eu estava estudando, de encontrar pouca coisa. Isso para fazer o mestrado. Depois, quando eu fui fazer o doutorado, já em 2012, já foi bem mais tranquilo, cara. Eu já consegui encontrar muito mais material, já haviam pesquisas recentes produzidas nesse caminho, inclusive trabalhando com educação especificamente, e aí já foi outra história mesmo, outra realidade. E hoje tem, né, cara? Hoje a gente consegue encontrar, inclusive, de certa maneira, a gente tem uma comunidade, né, de pesquisadores de quadrinhos e educação, que, né, eu, você, a Natália... Natália, um monte de gente. Inclusive, eu peguei até aqui o História em Quadrinhos e Práticas Educativas, volume 1, e ele é de 2013. E ele 13, é um livro, né, tem duas, né, tem o trabalho com universos ficcionais e fanzines, e tem o outro que eu não tenho físico, né? E eu acabo esquecendo o subtítulo dele. Mas que nele também reúne vários e vários educadores e que estudam, né? Cara. Aí você vai vendo o quão abrangente é isso. Porque só aqui são, acho que mais de 10 pessoas, né? Falando só nesse livro. São quase 10 pessoas. Verdade. Então, né, soma 20 e esse é só um livro, né? Tem muito mais gente pesquisando. Exato, cara. E tem uma galera que continua, assim, produzindo de certa forma, ou como pesquisador da universidade, ou como
estudante ainda, o pessoal que saiu do mestrado já foi para o doutorado, o pessoal que ainda está no mestrado, e os professores, né? Enfim, tem uma galera, cara, tem uma galera fazendo um trabalho. O próprio Paulo Ramos, né? Sim, o Paulo Paulo faz um trabalho. Ramos, o Vergueiro. Eles são É, contemporâneos, se eu não me engano, né? E o, até. o, o Paulo é um pouco depois, mas o Vergueiro, Valdomiro Vergueiro, Sônia Luitem, né, que são aí da educação Uhum. mesmo e fazem um trabalho massa com a educação. O Paulo tá junto deles lá, mas vem um pouco depois o Paulo. O Nobu, né? Esses são enfim, são os cardeais, né, cara? Eles só fazem lá o encontro anual, mas esses já estão lá só esperando o pontificado. E tem a galera aqui, a gente que está trabalhando mais embaixo. Tem muita gente, cara. Isso é muito legal. Aqui em Pernambuco tem o Thiago Modenese, que inclusive agora está com uma editora. Ele criou uma editora, cara. Então, além dele ter esse trabalho com educação, ele está trazendo material internacional para ser publicado aqui no Brasil. Pô, Eu, muito bom. né, cara? Tem muita iniciativa bacana. Tem a Natânia, né, lá de Minas Gerais, que Sim. tem um trabalho massa com gibitecas. É uma galera mesmo, muito bom. Isso é muito legal que a gente chegou nesse momento de ter tanto trabalho massa. Isso me ajudou muito, porque imagina se eu tô há uns 10 anos atrás tendo que procurar pessoas para gravar um podcast para falar de quadrinhos e educação. Ia Eu ser, acho que você não ia ia ter ser uma muita gente. temporada só, né? Você ia ter só 3 episódios se você conseguisse trazer o Valdomiro ainda para falar contigo. Mas consegue, viu? Se chamar, ele vai, porque o cara é gente boa demais, super acessível. Eu vou, só preciso não tremer muito antes. Aí eu chamo ele. E já na faculdade, né? Você falou, né, que tem a questão dos seus alunos com quadrinho, né? Você já pensa quadrinhos no sentido de discutir quadrinhos e educação como no incentivo de, ó, gente, se vocês forem usar quadrinho na área da educação, vocês podem fazer assim, assim. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que acaba sendo essa experiência na faculdade, né? Agora já teve o Fábio na escola, o Fábio na escola como professor, mas e o Fábio formando professores para se utilizar de quadrinhos e educação? Legal, legal, cara. Eu sempre usei quadrinhos nas minhas aulas, no ensino superior. E com isso eu buscava incentivar, né? Que a galera percebesse que dá para encaixar, dá para ser usado ali. Eu defendia isso, eu continuo defendendo, na verdade, que dá para usar em qualquer nível, né? De educação, desde o ensino infantil Uhum. à pós-graduação. E aí, assim, além disso, eu sempre dei oficinas, cara. Sempre trabalhei com momentos em que a gente podia pensar essa proximidade dos quadrinhos com a educação para poder aplicar, né, assim, praticamente. E também com formação de professores já formados. Aqui já fiz várias formações para a prefeitura aqui do Recife, até Sim, para sim. prefeituras do interior de Pernambuco. Já trabalhei até na minha cidade, em Piracicaba, aí, no estado de São Paulo, para formar professores, né, para conversar com professores que já estão atuando, como eles poderiam utilizar. Mas eu não trabalho com essa estratégia de mostrar como pode fazer, sabe, Vitor? Uhum. Eu trabalho com uma estratégia de mostrar possibilidades, mas sempre no geral, para que os professores pensem formatos. Nessas formações da prefeitura aqui do Recife, por exemplo, eu fazia 2 aulas teóricas apresentando os quadrinhos, como já foram usados, onde já apareceram e quais histórias tem novas. Porque para a gente, cara, que gosta de quadrinhos e que acompanha a cena, é um negócio muito cotidiano, né? Faz parte do nosso dia a Uhum. dia. Quando você vê lançado, vou dar um exemplo aí, você tem o lançamento de
É, eu vou dar um exemplo e esqueço o exemplo, né? Mas você tem, sei lá, uma adaptação de um filme, uma adaptação. Por exemplo, a Larissa Palmieri fez o Frankenstein, né? Sim. Lançou recentemente. E, assim, talentosíssima Larissa, uma equipe massa por trás, e lança um Frankenstein em quadrinhos. Pra gente, quem está acompanhando ali, seguindo essa galera dos quadrinhos, uma hora ou outra essa informação chega. Para o professor que está no dia a dia da sala de aula, não chega essa informação. Aí você mostrar para eles, olha só, tem um quadrinho do Frankenstein aqui novinho, acabou de ser lançado uma versão nova né, tá lindo. Olha aí, eu mostro algumas imagens, algumas páginas, né, a prévia e digo, ó, se vocês forem trabalhar com seus alunos, podem usar esse aqui. Os professores geralmente não têm essa informação fácil, né, como a gente tem. Ou como aquelas adaptações, saíram várias, né, do George Orwell, né, do Sim, 1984. 1984, que saiu recentemente, saíram várias novas edições, algumas em quadrinho. Mesma coisa, né? Você dizer, olha, tem a opção de trabalhar com quadrinhos, né? Essa temática. E aí eu vou nessa pegada, sabe? Mostrando o que tem, quais os caminhos. Você mesmo falou, né, agora há pouco, que tem quadrinho de quase tudo, né? Para matemática, para tudo. Eu fico tentando pegar um pouco de cada para mostrar para os professores. Olha aqui esse quadrinho, o que daria para trabalhar e tal. E vou deixando. Nessa oficina, como eu estava dizendo, eu dou 2 aulas nesse sentido, mostrando o universo todo, o que tem, de onde veio e tudo mais, para lá no final eles criarem. Aí eu digo, olha, vocês vão trazer então uma proposta de usar quadrinhos nas aulas de vocês. Geralmente eles já têm, né? Eles já sabem. É diferente daquele cenário que eu contei, né? Que quando eu comecei a trabalhar, ou mesmo quando eu era estudante, que a gente não sabia muito bem onde encaixar. Hoje os professores já sabem, eles já têm pelo menos uma ideia de como podem usar quadrinhos em algum dos seus conteúdos. Mas o fato deles exercitarem, né, e de repente pensarem em quadrinhos novos, pensarem outras possibilidades, outras temáticas, aí eu tenho trabalhado com essa linha, cara. Fora isso, o desenvolvimento da pesquisa, né? Como eu disse, então, esse trabalho dentro da universidade, o desenvolvimento de pesquisas, porque a gente está sempre procurando publicar alguma coisa, né, cara, um artigo novo, um capítulo de livro que seja, ou um livro novo, também para gerar material nesse caminho das discussões acadêmicas, da formação, né, desses professores com algum subsídio, com algum material. Por isso que eu disse que corrigir, né, na pesquisa da menina que eu estava na banca essa informação. E o trabalho dela, sensacional. Ela fez um trabalho, assim, perfeito. Tirou 10, aliás, na banca. Mas essa informação, ela não é de que existem poucas pesquisas, apesar de poucas pessoas trabalharem, ou mesmo, apesar dos professores não levarem a sério o quadrinho na educação. Eu acho que isso mudou muito, né? O cenário Uhum. já mudou bastante, especialmente porque tem tanta gente trabalhando e produzindo, né? Porque hoje em dia, você botar no Google, ou mesmo no Google acadêmico, né, e procurar trabalhos, a gente encontra muitos artigos, né, muitas contribuições já de pessoas que falaram sobre esse assunto, né? Então eu Sim. acho que já temos um cenário novo mesmo, né? Você deve estar percebendo isso também, né? Ou não? Assim, né, nesse teu trabalho de falar com professores, os professores eles têm interesse, mas eles não chegam, assim, digamos, analfabetos em quadrinhos, né? Eles, pelo menos uma noção e uma ideia do que fazer já tem, não é, cara? O que você tem sentido aí? Tô invertendo o papel aqui, né? Eu que tô perguntando, não, Não, fique à vontade, fique à vontade. mas é legal porque o seu trabalho, por usar as redes sociais, né, e por alcançar os professores, deve ter, né, professor que te procura, manda mensagem lá perguntando alguma coisa.
Uhum. Então, da experiência que eu tive, né? Porque eu tô com um projeto aqui em Santo André que eu quero fazer um circuito com oficinas de quadrinhos em todas as bibliotecas da cidade, né? E passar e Uhum. chamar os professores das escolas, né? Quero fomentar bastante aqui na região. Que massa, que massa. E daí ter mais acesso. Mas essa questão que você trouxe da discussão de saber que existe uma variedade de temáticas dentro dos quadrinhos é muito importante. Porque eu acho que aí a gente pega naquele choque geracional. Porque normalmente eu nunca vou me esquecer da minha mãe pegando o Assalto ao Útero e, tipo, olhando assim muito. Pra quem estiver ouvindo e não sabe, né? Assalto ao Útero é um quadrinho que eu roteirizei. E ela abriu assim e ficou, meu Deus! Porque pra ela quadrinho era a Turma da Mônica, era o Gibizinho, né? Disney. Uhum. Então tem muita gente que acaba criando essa imagem na cabeça, né? E nesse contato com os professores dentro da escola foi a mesma coisa. Foi muito interessante. Se eu não me engano, tinham dois, que era um professor de geografia também e um professor de informática, que eles já eram mais familiarizados com quadrinhos, né? Eles já tinham uma pesquisa, assim, alguma coisa, mas o restante, né, era tipo 2 contra 10, que ainda tinha essa visão, entende? Então acabou sendo essa mudança que eu tô vendo que tá acontecendo, né? Mas depende bastante do tipo de professor que é, né? Que já eram os professores que já gostavam mais, que levavam a leitura dos quadrinhos antes de se tornarem professores. E por isso que eu também acho importante o incentivo dos professores se utilizarem de quadrinhos em sala de aula, porque isso tende a mais professores, né? Quando se formarem professores, já terem contato com a linguagem dentro da escola, né? Pra gente parar disso do tipo, eu mesmo fico me esforçando, nossa, quando é que eu tive quadrinho dentro de sala de aula? E você também fez essa pergunta, né? Você não, eu te fiz essa pergunta, mas para que seja algo comum, né? Porque se for pensar em música, teve vários exemplos que eu tive em sala de aula. Se eu for pensar em cinema, teve vários exemplos que eu tive em sala de aula. E agora quadrinhos, não, né? Pintura teve, todas as áreas de linguagens artísticas eu tinha esse acesso, né? Mas quadrinho foi muito pouco, assim. E eu acho que é isso que acaba me impulsionando a ter esse tipo de trabalho, né? Pra se tornar mais, porque eu acredito nesse potencial, né? Do quadrinho. E eu vejo isso um pouco Nossa. como uma dificuldade, né? Você ter a questão do que você até trouxe, né? Da gibiteca que acaba sobrepujando essa dificuldade. E daí aproveitar fazer a última pergunta, né? Sobre dificuldades, né? Você se lembra de alguma Uhum. dificuldade que você teve, seja como professor de faculdade, como professor de médio, fundamental, dificuldade às vezes com gestão, né, da escola, com aluno? Tem alguma coisa assim que marcou, que você acaba lembrando de uma dificuldade que você teve? Cara, com a escola em si, eu não tive muita, não. A escola acolheu bem a ideia, foi bem legal. Aí, né, de fazer a gibiteca e tudo mais. Alguns, eu acho que a dificuldade mais com alguns colegas professores que não compraram muito a ideia e, enfim, continuaram com suas práticas. Acho que é algo que é bem comum, né? Você mesmo falou agora, né? O professor de geografia ou de informática, né? Já estavam ligados ali, mais abertos para a situação e outros não, né? Eu acho que isso vai se repetindo. A iniciativa do professor é muito importante, né, para esse movimento. Ah, eu senti muita dificuldade quando eu comecei a fazer a pesquisa, aquilo que eu falei, né, não tinha muita coisa, não tinha. Então, de 2006 até 2011, quando eu terminei o mestrado, eu senti muita dificuldade de conseguir de realizar a pesquisa propriamente dito, sabe, com materiais mais diversos. Tanto que a minha pesquisa do mestrado, cara, ela foi publicada, ela virou livro, né? E o livro está na segunda edição, mas até hoje eu tenho, assim, uma relação de amor e ódio pelo material, porque eu tive muitas dificuldades. Então eu sei ali onde tem as limitações. Lembro até de estar conversando com uma pesquisadora a respeito disso, e ela estava começando a estudar o Batman e tinha encontrado o meu livro, sabe?
o meu livro, a minha dissertação de mestrado, que virou livro, é Educação e Violência nas Histórias em Quadrinhos de Super-Heróis, o caso de leitores de Batman, o exemplo de leitores de Batman. Essa foi a dissertação. O livro virou Educação e Violência nas Histórias em Quadrinhos de Batman, que tem algumas adaptações para virar o livro, né? Mas é a pesquisa, o livro é a pesquisa. E ela encontrou o livro e veio falar comigo, olha, que legal que eu encontrei seu livro, que já é uma referência. Porque, veja, isso lá em acho que 2012, não, eu publiquei o livro em 2013. Então, em 2013, ela entrou em contato comigo meio que agradecendo porque ela não tinha encontrado nenhum material daquele específico, falando do Batman ou de super-heróis na educação. Então, assim, até 2013 a gente ainda sofria com falta de referências. E eu tô citando isso porque eu lembro de dizer para ela, olha, calma, porque, entendeu? É uma pesquisa que tem suas falhas, é uma pesquisa que teve suas limitações, por conta dessas dificuldades todas, que eu acho que agora a gente não tem mais, né? A gente não tem mais, então tá muito mais tranquilo para pesquisar e tal. E por isso que eu digo que acho que não temos tantas dificuldades com os professores. Eu acho que vão ter aqueles professores que vão se fechar totalmente, mas se a rede municipal, por exemplo, decidir criar um material de quadrinhos e enviar para a sala de aula, os professores vão trabalhar, né? Uhum. Eles não vão fazer tanta cara feia ou engavetar. Eu acho que pode ter um caso ou outro, mas eu imagino que nós já temos uma realidade em que os professores aceitam melhor isso. Mas daí, Vitor, até se você me permita ampliar um pouco só essa fala, para dizer que a gente tem uma dificuldade grande, na verdade, com relação à leitura como um todo, cara. Acho que os quadrinhos podem ajudar muito nisso, porque, no geral, as crianças gostam de ler quadrinhos, né? E, no geral, os estudantes vão aceitar melhor a leitura dos quadrinhos. É mais divertido para eles e é mais fácil, um fácil aí, entre aspas, porque é uma leitura muito complexa, porque envolve, né, os elementos gráficos, a sequência, Uhum. até aquele espaço entre um quadrinho e outro necessita leitura, né? A leitura dos espaços vazios, a leitura do silêncio onde não tem balão e a leitura dos balões, entre outras tantas coisas, né? O quadrinho é uma leitura muito complexa, mas por ser uma leitura que está na nossa vida desde a infância, por ser uma leitura que está na nossa vida, né, desde a adolescência e na própria escola, nem que seja só nas tirinhas do livro didático, é uma leitura que é mais prazerosa e acaba sendo mais fácil. Então, usar quadrinhos em sala de aula pode estimular essa leitura. Não que eu ache que, né, tem que botar um menino para... Tem gente que pensa assim, né? Tem que botar um menino para ler quadrinho para ele poder depois ler livro, para ele virar um leitor de livro. Não, ele vai ser... São leituras diferentes, né? Mas, Sim. cara, falo isso por quê? Porque eu fiz algumas pesquisas junto a escolas do interior de São Paulo e também do interior aqui de Pernambuco, e era muito comum, tanto em São Paulo quanto em Pernambuco, você visitar escolas em que a biblioteca era fechada com corrente e cadeado, né? Que os meninos não podiam entrar na biblioteca e escolher um livro, só entravam com o professor junto, só entravam se a diretora liberasse a chave. E assim, esse acesso à biblioteca, né, esse espaço de convivência, isso nas escolas que tem biblioteca, né? Tem muita escola no Brasil, escola pública e também particular, né, que não tem nem tem biblioteca, não tem esse espaço. E muitas, quando tem, não deixam esse espaço ser frequentado. Estou dizendo isso por quê? Porque agora a gente tem o cenário da pandemia. Então, os meninos e meninas em casa, estudando de casa, mesmo as escolas que tinham biblioteca e que deixavam eles frequentarem a biblioteca, não rolou, né? Então, nós estamos há 1 ano e meio praticamente aí em que Uhum. não há frequência nas bibliotecas. Então, eu tenho a impressão
que nós temos um desafio. Eu acho que essa dificuldade ela vai chegar pesada quando a gente encarar esse desafio de volta, porque toda a prática, esforço de prática de leitura, de frequência à biblioteca, de uso de quadrinhos em sala de aula, foi muito prejudicado, né, com a pandemia. O número de evasão subiu, o número de, né, crianças com dificuldade na escola subiu. Então, eu acho que nós vamos encarar aí, né, uma leva de dificuldades que não são novas, mas que chegam potencializadas para os professores e professoras. E digo tudo isso para amarrar no final, Vitor, para dizer o seguinte: os quadrinhos podem ajudar muito nesse momento. Os quadrinhos podem ajudar muito os professores em sala de aula, podem ajudar muito essa retomada de leitura, de conteúdos, né? Como você falou, o professor escolhendo bem um quadrinho para usar num conteúdo específico, né, ele vai ter um facilitador, ele vai ter uma ajuda, do que ele, de repente, usar só o livro didático, ou tem escola que nem livro didático tem mais, né, porque justamente por conta dessa bagunça toda, né. Então, se os professores encontrarem no quadrinho aí um apoio, eu acho que nós temos um facilitador para sair dessa situação terrível, né? O quadrinho não vai salvar o mundo, mas ajuda quem vai salvar. É isso. E ajuda muito, né? Porque tem um apelo estético muito grande por ser um apelo estético e ter a questão da leitura, de tudo que você falou, né? Que não é só a leitura do balão, mas tem a leitura das expressões, das expressões corporais, faciais, enfim, e muitas outras coisas. E tem um apelo estético, porque você tá lendo um quadrinho e as suas emoções estão ali sendo mexidas, né? Então tem muita coisa. E realmente, né, nesse retorno eu acho que o quadrinho ele tem uma potência grande porque ele é muito divertido de se ler, né? E não é uma escada, né? Ele acaba sendo uma linguagem diferente. E bem, com uma tristeza enorme no coração, a gente está aqui encerrando o podcast, que esse papo ficou muito maneiro, gostei demais de participar com você aqui hoje, Fábio. Gostaria de agradecer, né, você ter aceitado, né, esse convite maluco de gravar um podcast comigo, que eu não sou um jornalista, né? Quero dar essa carteirada reversa aqui, não sou jornalista, não sei entrevistar, mas, né, vou conversando um pouquinho de quadrinho e educação, que é uma coisa que eu quero levar para minha vida, né, e que eu já levo há um tempo. E gostaria que você falasse um pouquinho do seu jabá, né, que você tem aí, canais, portais, para você falar um pouquinho, né, para os professores, educadores ou pessoas que gostam de quadrinho que estão acompanhando a gente, né. Eu acabei não falando antes com você, mas tudo que a gente falou aqui vão ter algumas imagens, né, porque eu gravo esse podcast e depois eu edito em vídeo e vou mostrando as imagens das coisas que a gente está falando. Então, fique à vontade, dê o seu jabá, pode falar os links e é com você. Massa, Vitor. Eu tô no @eduquadrinhos, @eduquadrinhos, né, que é o projeto que eu criei depois de terminar a pesquisa do doutorado, justamente para mostrar o tanto de materiais, né, tentar divulgar um pouco do que está rolando nessa área de quadrinhos na educação. Aí é o eduquadrinhos, @eduquadrinhos, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, @eduquadrinhos. Tem o site também, que é o eduquadrinhos.com. E no site tem lá a história dos livros, a história do próprio projeto, mas também tem a história dos livros. Tem lá os links também para o pessoal que quiser comprar os livros. E o que mais? Eu acho que é isso, cara, por enquanto. Por enquanto é isso. Quero agradecer, cara, o convite, honra para mim participar. Parabéns novamente pelo seu trabalho aí, que eu acho muito massa. Acompanho, você sabe disso. E estou à disposição. Quando precisar e novamente quiser, pode chamar que estou por aqui. Obrigado mesmo. Poxa, meu querido, eu que agradeço. Eu tô vendo aqui com várias pessoas que vai rolar uma parte 2, porque acaba sendo de 1 hora por causa do Instagram, né? E sempre a gente sabe que é uma coisa que dá pra entrar fundo, né? E discutir bastante.
Galera, eu também vou convidar vocês, né, que estão ouvindo o podcast, a seguirem o @MolotovHQ, que é o coletivo de quadrinhos no qual eu faço parte, e também darem uma olhadinha, né, se vocês estão vendo esse podcast pelo YouTube, para dar uma olhadinha no meu Instagram, né, que lá eu sempre posto os cursos, oficinas que eu vou aplicar. Agora em pandemia não tá rolando tanto, mas assim que acabar vai voltar, graças a Deus. E também, né, darem uma olhadinha nos vídeos que eu falo sobre quadrinhos e as possibilidades nas diversas áreas do conhecimento, né, que eu já falei de história, geografia, biologia e muitas outras áreas, né? Não sei qual mais vai ter saído até esse podcast, mas enfim. E também gostaria de convidar vocês, né, que são professores, educadores, agentes culturais que já se utilizam de quadrinhos na área da educação. Se vocês tiverem interesse em contribuir para esse podcast para a comunidade de educação e quadrinhos, falarem comigo que daí a gente marca uma entrevista e vocês são os entrevistados da vez. Beleza? Então quem tiver afim, só vir falar comigo pelo Instagram, vocês estão vendo aqui na imagem, né? Mas quem estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify é @vix.gariba. Vocês podem chegar lá comigo que daí a gente marca. Então é isso, novamente, muito obrigado, Fábio. A gente pode ter certeza que vamos marcar outras oportunidades, porque isso aí ainda dá muito papo. Até para falar legal, gostaria de saber um pouco mais como você enxerga as possibilidades do estudo de geografia dentro com os quadrinhos. Acho que é um bate-papo que pode ser bem bacana. E daí a gente vai se falando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.